Fala pessoal, tudo bem? E aí, olha só, sem zoeira, mas conta aí pra mim, você aperta o botão? Gente, eu vou falar desse grande momento hoje, porque inclusive no meu day trade de hoje, que eu botei um vídeo anterior a este, eu senti um pouco de dificuldade é, e insegurança na hora de entrar nos trades, e talvez eu errei um pouco na execução. E entrei atrasado em alguns trades justamente por não estar muito confiante naquilo que eu estudo e acredito que possa gerar resultado. Então hoje eu vou abordar rapidamente isso, mostrando algumas coisas no gráfico e tentando descrever para vocês o que acontece comigo em algumas vezes e que isso poderia ter gerado prejuízos para mim ao invés de ter me gerado sucesso na operação como eu tive hoje, né? Deixa eu ir lá para o gráfico do índice, mini índice, né? Que foi os day trades que eu fiz hoje e explicar para vocês aí o que eu senti, né, no momento, enfim, e por que eu retardei a execução, né? Ou seja, por que eu hesitei, né? Então eu vou passar alguns parâmetros de análise e tentar explicar para vocês aí. Bom, vamos lá, gente. Nesse primeiro trade do dia aqui, ó, eu entrei um pouco atrasado, eu entrei mais ou menos aqui em 80,620 e eu poderia ter entrado aqui, ó, no 80,515. Mas por que não entrei, né? Eu me deparei com essa situação aqui, ó. Então o trade estava aqui assim, mais ou menos, né? Então eu já tinha dois topos, já tinha traçado aí uma LTB, eu sabia que o rompimento dela aqui, porque pensa só, o meu estocástico aqui estava em níveis super baixos, ó. Ou seja, apontando nesse momento é, sobrevendido, né? Então aqui é um bom sinal de compra já, né? Então a minha média aqui estava suportando os níveis de preço, a VWAP estava suportando, isso aqui me dava um sinal bom, né? E eu te falo assim, pô, tudo estava indicando, né? Por exemplo, tudo não, né? Eu tinha um pouco de divergência de volume aqui, ó, eu começou a entrar um pouco de volume vendedor, né? E aí eu uso um script aqui que me deu um sinal de short, né? Ou seja, pô, ele vem para romper. Isso me deu um pouco de segurança. Ele tentou romper a VWAP, mas nesse momento que ele tenta romper e vem um candle de força aqui com volume quase similar aqui ao comprador, o que eu deveria ter feito? Que é aquilo que eu te falo, né? Tipo, o grande momento, né? Pô, entro ou não entro nesse trade? Vou ou não vou tomar stop? Vou ganhar ou vou perder dinheiro? Enfim, aqui eu entrei com poucos contratos, mas mesmo assim, poucos contratos é um nível razoável para mim, tá? Ainda mais operando o capital de outras pessoas. Então aqui eu deveria ter apregoado a ordem já, né? Eu não deveria ter entrado no mercado como eu fiz aqui, eu deveria ter apregoado a ordem e já ter colocado meu stop e ter deixado o trade rolar. Mas o que acontece, gente? Pô, eu sou novato como muita gente, enfim, é aquele negócio, pô, não quero perder dinheiro, enfim, né? Você ainda desconfia um pouco da técnica que você aplica, por não ter vivenciado muito isso, por não ter muitas horas de trade, enfim. Mas é aquilo que eu falo, gente. Pô, o cenário deu os sinais. Olha isso aqui, ó. Né? Então ele veio, tentou romper o VWAP, ele foi para os níveis máximos, mínimos aí, ó, do estocástico, e ele já angulou forte para cima no candle de força. Então, pô, gente, quando vê esse tipo de cenário aqui, não desconfie da sua técnica, entendeu? Não faça como eu fiz hoje. Que, por exemplo, olha lá, o trade rolou. Vamos olhar aqui no cantinho, tá? A gente não tem que usar replay de mercado aqui, ó. O trade rolou aqui, ó. Ele ainda, tipo, tu teria dado entrada, ele teria ido contra a sua entrada, né? Faria um candle aqui de força vendedora antes de você ver ali o de força compradora, né? E aí tu diria assim, nossa, eu vou tomar stop, né? Mas olha a média apontando para cima, vai up levemente para cima, né? A gente não tinha o estocástico ainda sobrecomprado, né? Enfim, o volume, o candle vendedor aqui, o candle vendedor, o volume foi abaixo dos compradores, logo depois ele dá uma força para cima e olha lá. Então eu esperei esse sinal aqui, ó.
Mas pensa só, aqui eu já tinha um alto volume comprador e um estocástico quase lá na área de sobrecomprado, né? O preço já tinha se afastado da média, já estava bem acima da VWAP quando eu tomei minha decisão de entrada. Pô, a decisão de entrada eu já sabia que era aqui, mas eu hesitei. Tá, eu esperei um pouco mais de confirmação. Você concorda que o meu stop já era muito maior, a minha possibilidade de loss também de prejuízo já era muito maior. Então, assim, esse é o momento, entendeu, gente? Esse é o grande momento que vai fazer a diferença, né? Então, se você fez o estudo, você acredita naquilo, entra, cara. Entra, aperta o botão, entendeu? Se permite aí também possivelmente errar, enfim, porque olha só, eu hesitei uma vez, duas vezes, eu poderia não ter entrado no trade e olha o que eu teria perdido. Independentemente se foi um, dois, três, quatro, cinco, 10 contratos, eu teria perdido essa possibilidade de lucro, né? Também poderia ter virado para o loss, né? Mas o loss era uma coisa que estava dentro do meu gerenciamento de risco, né? Então eu acho muito importante, gente, demonstrar para vocês o que foi esse meu dia hoje, né? E isso aconteceu de novo, né? Aqui, ó. Aqui eu já fui com um pouco mais de certeza, né? Entrei mais ou menos correto aqui no rompimento, né? Porque eu entrei ainda no rompimento, na verdade, desse candle aqui, antes dele fechar. Aqui eu não entrei muito certo, vamos falar a verdade aqui. Aqui eu deveria ter esperado o candle fechar, se ele fechou acima, ele confirmaria o rompimento e entraria no próximo, né? Não, mas eu entrei lá, ele estava quase fechando. É que vivenciando isso é um pouco complicado, né? Ele baixou aqui nos últimos segundos, então você não imagina que ele vai voltar, né? Então eu entrei lá, falei, não vai voltar. Eu peguei, fiz a entrada e ele voltou. Mas eu já estava dentro do trade, entendeu? Mas eu fiz a entrada mercado de novo, eu não apregoei a ordem. Isso é uma coisa agora que, inclusive, eu vou trabalhar para os meus próximos trades aí, que é parar de fazer a entrada a mercado. Se eu acredito que a entrada do trade é aqui no rompimento, eu vou setar o meu ponto de entrada aqui, vou deixar a ordem apregoada, ele vai pegar essa ordem, né? Eu já vou ter minha ordem de stop também apregoada. E se ele for lá para cima, ele vai. Se ele vier no stop, ele vai vir, né? Eu acho que quando a gente trabalha também muito com essas entradas a mercado, a gente fica muito mais tenso, porque a gente sabe do plano do trade ali, do trade que eu vou entrar na hora, mas eu sei onde eu vou estopar tudo, mas você fica nervoso por não ter essas ordens pré-configuradas, entendeu? Então, gente, faça o seguinte, vamos cuidar aí desse momento de execução, né? E deixar as ordens apregoadas ao invés de ficar entrando e saindo do mercado, né? Mesmo você sabendo os pontos na sua cabeça, né? Até porque às vezes, por exemplo, você vê o preço chegando ali na tua ordem de stop, você vai apertar o mercado, ele vai executar mais para baixo, porque vai estar um monte de gente executando ordem e não vai ser exatamente onde você queria. Então, assim, o grande momento de você entrar no trade e apertar o botão é acreditar naquele estudo que você fez, né? E deixar as coisas acontecerem, né? Por mais que exista o risco. Então, trabalhem isso aí nos próximos trades de vocês, tá? E entendo que o risco existe. Se você tomar o loss, toma o loss, tomar o segundo loss, toma o segundo loss, tomar o terceiro loss, toma o terceiro loss e para, né? Porque, por exemplo, já teve dias nessa semana aí que eu tomei um loss, dois loss, três loss e fiquei operando, falando, não, imagina, o mercado ele vai me dar uma condição aí que em um trade eu vou apagar esses meus três loss para trás. E não, tá? Muito pelo contrário, eu saí do dia aí com seis loss, tá? Então tem que saber também o momento de não apertar mais o botão. Bom, enfim, era isso que eu queria comentar com vocês, né, referente à operação aí e já dando mais uma análise um pouco mais detalhada do momento de entrada da operação para vocês e deixo esse recado aí que eu gostaria de deixar para vocês sobre esse grande momento aí de apertar o botão, né, e efetivamente entrar na operação. Fechou, gente? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.